Ele falou, bem falou, a gente se conheceu alguns anos atrás, quando ele esteve servindo aqui na Jocum Brasília, e tivemos a oportunidade de firmar um laço, né? Mas graças a Deus por isso. Mas a paz do Senhor, como vocês estão? Desejo e espero que todos estejam bem, né? Então vamos lá para a nossa aula. Então o propósito de hoje é falar do corpo como instrumento de missão, né? Mas também aprofundar um pouco, trazendo como uma vida em sintonia com Deus, né? Tendo como base, tá, meus irmãos, 1 Tessalonicenses 5:23, que é importante entender. Mesmo porque nós já somos comissionados, né? Como cristão, todo cristão é comissionado, baseado lá em Marcos 16:15, né? Ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura, não é isso? Ou se a gente pegar a tradução mesmo, vão ao mundo inteiro e anuncie as boas novas a todos, na nova versão transformadora, que é uma versão que eu gosto bastante. Então, vamos lá para 1 Tessalonicenses 5:23. O que esse texto diz para nós? Né? Tomamos ele como base, né, para nos trazer realmente aí um fundamento bíblico. Lá em 1 Tessalonicenses 5:23 diz o seguinte: que o próprio Deus da paz o santifique completamente, e que todo o espírito, alma e o corpo de vocês sejam conservados íntegros, irrepreensíveis na vida do nosso Senhor, na vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Ou seja, o texto é bem claro, ele está falando acerca de três questões importantíssimas que fundem como ser humano: corpo, alma e espírito. Ou seja, esse é o plano de Deus para nós: integridade e plenitude. Amém? Todos estão comigo aí? Quem pode dar um amém aí no chat, só para a gente ver que o pessoal está acompanhando. Então, só recapitulando. Glória a Deus. Amém. Então, só recapitulando, todos nós temos uma grande comissão. Se formos lá em Marcos 16:15, nós sabemos que devemos pregar, levar o evangelho, as boas novas. Porém, a Bíblia nos dá fundamentos que são importantes para todo cristão, que é corpo, alma e espírito. Ou como o projeto do missionário Igor sugere, né, corpo, alma e mente, né, para ser mais exato. Tomando como base 1 Tessalonicenses, nós temos aí uma base bíblica nos dizendo que temos que sermos conservados íntegro, alma, corpo e espírito. Todos até aí? Entenderam? Então, beleza. Vamos lá. Então, como o missionário Igor falou, é interessante também, ele fez o pedido para manter as câmeras abertas, mas também quero te fazer um pedido, que você deixe a sua Bíblia aberta, para que a gente possa acompanhar alguns fundamentos que são importantes e vai te dar base e compreensão e crescimento, né, mediante a gente ir falando. Amém? Vamos lá. Então, o que a Bíblia nos traz sobre o Espírito? O Espírito, conexão com Deus. Se você abrir lá em Romanos, capítulo 8, versículo 16, nós vamos ter um texto muito importante. Deixa eu abrir aqui junto com vocês. Romanos, capítulo 8, versículo 16. Estou achando aqui também. Vamos lá. Ele diz o seguinte: pois o seu Espírito confirma ao nosso espírito que somos filhos de Deus. Ou seja, temos uma conexão, o Espírito realmente nos conecta com Deus. Isso é importantíssimo, entender que nós fazemos parte, né, dessa trindade por meio de três componentes: corpo, alma e espírito. Certo? Vamos lá. Vamos entender o que significa, né, a parte do nosso ser. Espírito é onde conectamos com Deus. Alma
mente, emoções e vontade. Corpo, nossa parte visível, templo do Espírito. Cada um com o seu papel e todos interligados, certo? Alma, emoções, pensamentos e vontades. Se você puder, abra comigo Salmos capítulo 42, versículo 11. A gente vai passear um pouquinho na Bíblia. Se eu estiver indo muito rápido, vocês me falem aí, porque é a minha primeira experiência em dar aula assim online, realmente. Amém? Salmos 42, 11. Diz o seguinte: por que você está tão abatido, ó minha alma? Por que você está tão abatida, ó minha alma? Por que está tão triste? Espere em Deus. Ou seja, isso retrata como somos seres que somos dotados de emoções, pensamentos e vontades. É interessante entender que o salmista traz isso, essa questão, né, sobre como ele se sente no relacionamento com Deus e com aquilo que o cerca, certo? E o corpo, para terminarmos essa fase, 1 Coríntios, deixa eu ver. Até aí está tudo bem? Todos estão entendendo? Estou indo muito rápido? Amém. Glória a Deus. Então vamos lá. Corpo, falamos de espírito, alma, espírito. Romanos 8:16, alma. Salmos 42, aqui o salmista, ele traz, exprime, né, as suas emoções para com Deus, dentro dessa conexão. E corpo, templo do espírito. 1 Coríntios 6, 19 e 20, muito conhecido, né, esse versículo. 19, 6, 19 e 20. Vocês não sabem que seu corpo é o templo do Espírito, que habita em vocês e lhes foi dado por Deus? Vocês não pertencem a si mesmos, pois foram comprados por alto preço. Portanto, honrem a Deus com o seu corpo. Então, aqui, fazendo um resumo: espírito, Deus; alma, mente; corpo, templo. Então, entendemos biblicamente, com algumas bases bíblicas, em referências a alguns livros e versículos, como temos essa conexão poderosa com Deus e como homens integrais, seres integrais, devemos colocar isso em prática. Amém? Então, aqui está o resumo para memorizar. O espírito se conecta com Deus, a alma é a nossa personalidade, o corpo é a casa onde tudo habita. Uma vida plena exige atenção às três partes. Olha só que interessante. Quantos já pararam para pensar nessa perspectiva? Dá um joinha aí. Quantos já pararam para pensar nessa perspectiva? Que ótimo. Porque é uma perspectiva que muitos de nós, como cristãos, não temos no decorrer da nossa caminhada. Porque estamos tão aplicados ou na vida secular, ou na vida espiritual, ou em qualquer outra coisa, ou tendenciamos em algum momento para alguma desses elementos do espírito, né? Então, é comum nós vemos pessoas é, com falta de equilíbrio. Então, nós vemos pastores ou servos ou cristãos que muitas vezes estão tão enfadigados por conta das situações da vida que não conseguem manter a integralidade, tanto para a vida secular, quanto para uma saúde física e mental, quanto para uma vida espiritual. E se esses três não tiverem interligados num sentido de consonância e convergência, com certeza, uma hora nós sucumbimos. Por isso que é tão importante
nós pararmos para pensar. Não é só o corpo, não é só a alma, não é só o espírito, mas são três que se tornam um. Por isso que nós vemos pessoas ou não tem muitos cristãos não tendo muito cuidado com a sua saúde, nem física nem mental, e acabam não tendo uma vida de propósito ou para cumprir o propósito daquilo que Deus chamou. Mas vamos lá um pouco mais para frente. Uma atividade prática, por exemplo. Uma das coisas que aconteceram comigo, que eu comecei a perceber que isso era tão importante. Qual foi o meu start, até para ficar como testemunho? Eu cheguei a pesar 110 quilos. Eu tenho 1,78 m. Então, geralmente o homem ele engorda, ou ele vai ficar mais aparente nele as bochechas, né? E os flancos, a barriga, né? Os flancos, a barriga. Então, geralmente o homem ele engorda o tronco, né? E eu não percebia. Eu via que às vezes, né? Eu sempre fui magrinho e de repente me encontrei. Eu pesava menos de 70 quilos. E de repente me encontrei pesando 110 quilos. Então você começa a perceber na roupa, você começa a perceber na disposição, você começa a perceber que você não tem mais o mesmo pique, a mesma pegada para fazer muita coisa. Você começa a ficar ofegante em pequenas caminhadas, subidas de lance de escada, né? Ou alguma atividade na igreja, alguma atividade dentro do trabalho, ou até mesmo no meio missionário. De repente você está numa comunidade em que você tem que desenvolver alguma atividade braçal, ou que você tenha que cooperar em alguma atividade que exija que você tenha saúde, ou que tenha pelo menos o mínimo para que você possa desenvolver. Você começa a perceber nessas questões. E eu comecei a perceber na roupa, comecei a perceber nas fotos, e uma coisa em específico me chamou a atenção. Eu estava sentado com amigos e eles me perguntaram: por que que você fica respirando forte, mesmo sem fazer nada? Não estava fazendo nenhuma atividade, simplesmente sentado. E aquilo me chamou a atenção. E aí fui buscar um médico e foi quando eu me deparei com uma triste realidade. Estava pré-diabético, gordura no fígado, sobrepeso e um monte de questões que estavam me atrapalhando na minha vida espiritual, na minha vida profissional, ou seja, na minha vida secular. O que eu estava? Em desarmonia. Não estava mais em sintonia com o corpo, a alma e o espírito, mas principalmente com Deus. Porque, de certa forma, me tirou uma comunhão que eu tinha. Porque geralmente você vai falar desse jeito assim: hoje eu cheguei muito cansado do trabalho, hoje eu não estou tendo disposição, prefiro ficar em casa. Às vezes é uma caminhadinha de 15 minutos para chegar na igreja, você fala: nossa, é muito longe. Então, todas essas questões são pequenos sinais que você vai percebendo aos poucos. Mediante a esse pequeno testemunho, eu gostaria de fazer 3 perguntas. Como está a sua vida espiritual? Como está a sua saúde emocional? E como está o seu corpo físico? Lembrando que nós estamos falando de corpo, alma e espírito. Se um desses estiver fora de sintonia, você não está em harmonia. Amém? Então é uma pergunta retórica, faça essa pergunta para você mesmo. Corpo, alma e espírito. Como está a sua vida espiritual? Como está a sua saúde emocional? Como está o seu corpo físico? E aí entra o último pedaço do meu testemunho. Quando eu fiz as minhas consultas, o médico virou para mim, muito sério, e perguntou: Luciano, você tem família? Eu falei: tenho. Você tem filhos? Eu falei: tenho, doutor. Eu vou morrer? Sincero, eu perguntei para ele: eu vou morrer? Porque ele estava muito sério. Ele falou: vai. E continuou sério. Ele falou: você está
muito doente. Mas mais alguns meses você estará diabético. Mais algum tempo você está com uma artéria que ela está obstruída do seu calcanhar até a altura da sua panturrilha. Então, isso foi um start para mim. E aí depois ele foi abrindo o sorriso e falou: olha, ainda tem jeito. Você precisa fazer uma reeducação alimentar, você precisa fazer uma atividade física, você precisa virar a chave, a página da sua vida. Porque senão, daqui a pouco, você não vai conseguir fazer mais nada. E, obviamente, você não vai curtir as suas filhas, não vai curtir a sua esposa, você não vai ter mais saúde. E, obviamente, depois da morte, segue-se o juízo. Então, isso para mim, a princípio, foi um start, uma mudança de vida. Perdi em torno de 32 quilos num processo de 3 anos e meio, com reeducação alimentar, atividade física regular, 3 vezes por semana. Comecei em casa fazendo um elíptico, daqui a pouco comecei a fazer academia, fortalecimento para as articulações e músculo, ganho de massa magra, e cheguei a 72 quilos, acho que 71, 72 quilos mais ou menos. Nesse processo, quase 32 quilos, mas se fosse somar tudo, daria uns 35 mais ou menos, né? Porque você fica no meio de oscilação, né? Até você ganhar e realmente começar a perder gordura para ganhar peso, ou ganhar músculo, né? Isso é uma ciência depois que você vai entendendo melhor com os profissionais de cada área. Por isso que é importante você continuar a assistir às aulas que irão seguir, porque envolve profissionais da nutrição, profissionais da musculação, profissionais da medicina, psicólogos, que são muito importantes. Eu tive que passar também por um processo de me entender também, e é importantíssimo isso. Mas vamos lá, dito essas 3 perguntas, e fica para você, se você puder anotar e deixar aí durante a semana, você fazer uma reflexão sobre ela, escolha pelo menos uma por semana ou uma por mês para que você possa melhorá-la. É a dica que eu dou para melhorar. Não, nada é da noite para o dia. Nada acontece de um dia para outro, né? Você precisa de rotina, disciplina, processo, resiliência para chegar ao resultado. Rotina, processo, resiliência para chegar ao resultado. Um passo de cada vez, todos os dias. Pequenos passos, não precisa ser coisas radicais. A radicalidade não funciona. Pequenos passos, escolha corpo, alma e espírito. Por semana ou por mês para melhorar. Concluindo os 3, rotina, processo, resiliência para chegar ao resultado. Isso mesmo, muito importantíssimo. Mas vamos lá. Pensa comigo, como está a sua saúde espiritual, emocional? Você está cuidando do seu corpo? Escolha essas áreas justamente para se comprometer a melhorá-las, né? Então, durante as semanas, você vai escolher aí uma semana, intercalar, uma vez por mês. A mudança começa com pequenos passos, só enfatizando isso. Deixar. É interessante, vamos fazer uma analogia para a gente entender melhor. Um atleta amador descobre que o exercício físico influencia diretamente na minha vida devocional. Tudo está ligado. Deus nos convida a integrar a fé à rotina. Ou seja, eu, como cristão, eu tive que começar a colocar em prática. Não adianta nada você vir aqui para essa aula hoje, ou pelo menos para esse compartilhamento entre nós, e não colocar em prática. Precisa colocar em prática. Descobrir no exercício, descobrir
no devocional, no seu momento com Deus, no momento de trabalho, algo que possa fazer com que melhore o seu corpo, a sua alma e o seu espírito. Isso influencia diretamente numa vida devocional, numa vida dedicada ao Evangelho, ao ID, né? Usando o corpo como instrumento de missão, como realmente evangelismo. Isso acontece demais, gente. Você não percebe muitas vezes, mas você está sendo observado. Muita gente te observa. E com certeza alguém vai olhar para você e ter como exemplo. Isso é muito importante. Hoje eu vejo e ouço, e muitas pessoas chegam para mim com relatos de como a minha rotina, de como algumas postagens que eu fazia no Instagram, hoje faço menos, né? Mas fazia nas minhas redes sociais com mais frequência, questão de rotina de alimentação, questão de comportamento. Muitas vezes as pessoas olham para você, vão olhar para você, né, no seu trabalho. Já é difícil para o cristão, né? Dentro do meio secular, você ter uma vida de santidade. E ainda mais quando você começa a colocar em prática uma vida saudável, uma rotina, né, de resiliência, uma rotina de processo. Só que é difícil, eles estão vendo de fora, mas quando vê o resultado, muita gente se espanta. Porque você faz o seu devocional, você tem uma alimentação equilibrada, você tem um sono equilibrado e você atinge resultados. Tem pessoas que começaram a ir para a igreja por conta da rotina, porque não tinham rotina, eles não tinham propósito. Eles começaram a enxergar dentro da rotina uma evangelização, o cumprir do ID. Começaram a entender o que que essa pessoa, e isso eu estou falando só como um pequeno exemplo, o que que essa pessoa está fazendo para ter uma vida melhor, né, integral, corpo, alma e espírito, e tendo resultado. As pessoas se perguntam, né? E eu tenho certeza que à medida que você for avançando nessas aulas, vai ser agregado muitas coisas que vai fazer com que você tenha um start, um passinho de cada vez para a mudança na sua vida, certo? Mas vamos lá, não temos muito tempo. Exemplo de vida integrada. Compartilhamento pessoal sobre equilíbrio na rotina, como prática física, o trabalho e a família impactam na sua fé. Ou seja, o compartilhamento pessoal sobre o equilíbrio na rotina. Então, as pessoas estão vendo, mas sabe quem mais está te vendo? Quem está mais próximo de você. Sua esposa, seu esposo, seus filhos, seus pais, seus irmãos. Você influencia e impacta diretamente nessas pessoas. Tanto espiritualmente, quanto secularmente, fisicamente e etc. Tudo isso é importante. Por exemplo, tem gente que não gosto de academia, não gosto de pedalar. Procurar algo que que se adapte a você. Por exemplo, tem gente que gosta de fazer exercício em casa. Eu tenho uma filha mais velha que quando ela não consegue ir para academia, o que que ela faz? Ela tem um colchonetezinho, ela faz alongamento, ela faz os exercícios sem peso em casa. Aí você fala, é difícil, exige disciplina. Você vai ter que ter disciplina. Colocar 15 minutos, 10 minutos, 15 minutos, 30 minutos, o que você acha, o tempo que você tiver, mas crie uma rotina, 3 vezes por semana, inicialmente, certo? Então vamos lá. Alongamentos, por exemplo, alongamento leve, respiração, leitura meditativa, por exemplo, Salmo 23, 1 e 3, momentos de silêncio e reflexão, tudo isso faz parte também de um processo de melhora do seu corpo, da alma e do espírito. São coisas simples, né? Então, a atividade integrada é interessante. Você
olhar que você pode adaptar a sua vida a essas questões dela, né? Então, fazendo um exercício rápido, alongando, respirando, né? Isso é importante. Por exemplo, vamos lá em Salmos 23, versículo 1 ao 3. Salmos 23, versículo 1 ao 3. Olha só, todos conhecem Salmo 23, né? E aí a gente tem que ter uma reflexão mais profunda. Todos abriram? Diz o seguinte: o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Ele me faz repousar em verdes pastos e me leva para junto de rachos tranquilos. Renova minhas forças e me guia pelos caminhos da justiça. Assim, ele honra o seu nome. Você sabia que, na medida que você vai fazendo as coisas, o nome de Deus é honrado por meio da sua vida? Ele te dá força, ele te dá graça, ele te leva a lugares tranquilos, mas olha, ele te guia pelos caminhos da justiça. E pela sua vida e por a sua vida, ele honra o seu próprio nome. Olha só que interessante. Isso é profundo, né? É interessante a gente ter essas perspectivas. Então, permita que essa palavra renove o seu interior. Silencie o seu coração por um instante e reflita sobre isso. Você vê como é que é. E aí, nós já caminhando para o final, olha o tempo aqui, 28. Caminhando para o final, a palavra é vida com propósito e integridade. O que não é fragmentado é íntegro. E para se manter íntegro, você precisa de propósito, certo? Então, ó, somos chamados à integridade, espírito, alma e corpo. Marcos 12:30, amar a Deus com todo o seu ser. Qual é a aplicação? Viver uma fé prática e integral. Boa parte de nós vivemos uma fé verbalizada. Esquecemos de praticar. E aí eu volto de novo. Se você abrir lá em Marcos 12:30, você vai lá. Amar a Deus com todo o seu ser. Então, ame a Deus com tudo que você é, mente, corpo e espírito. Não viva de forma fragmentada, mas integral. Busque o propósito. Viva com integridade e caminhe com Ele todos os dias. A vida cristã é integral e prática. Guarde isso. A vida cristã é integral e prática. Certo? Amém. Posso colocar um desafio para você? Quem topa? Quem topa um desafio aí? Dá um joinha. Quem topa? Amém. Então, lembrando, a vida cristã é integral e prática, tá? Desafio da semana. Corpo, caminhada, 15 minutos, 3 vezes por semana. Quem topa? Caminhada no seu ritmo, no seu tempo, 3 vezes por semana, 30 minutos. Desafio. Corpo, tá? Corpo. Isso já para aquele exercíciozinho lá de reflexão que nós fizemos. Corpo, alma e espírito. Como está a sua vida, como está a sua mente, como está seu corpo, como está a sua vida com Deus. Então, caminhada 3 vezes por semana, 30 minutinhos, de 15 a 30 minutinhos. Alma, diário de gratidão, 7 dias. Quem consegue fazer um diário de gratidão? Eu sei que são tarefas que muitas vezes a gente vai falar, nossa, mais uma coisa para mim. 15 a 30, isso, interessante. Diário de gratidão para a sua alma, tá?
Você fazer um diário de gratidão. Porque o que acontece? Nós somos muito bloqueados por conta das questões negativas que fazemos. Então, quando você começa a olhar na perspectiva da gratidão, você minimiza tudo aquilo que é negativo. Você vai tirando aquilo que é negativo da sua vida. Então, você começa a fazer um diário de gratidão todos os dias. 7 dias. Os 7 dias da semana. Por uma semana. Agradecendo a Deus por isso, seja alguma situação que você passou diariamente, alguma coisa nesse sentido, certo? E por último, meditar 5 minutos por dia em um versículo. 5 minutos, um versículo, 7 dias. Interessante, né? Proposta é difícil? Assim ou assim? Não é uma proposta difícil. Então vamos lá. Esse seria, na verdade, esse é o quadro de uma vida integral. De podermos entender por meio da palavra de Deus, por meio da base bíblica, por meio de tudo aquilo que o Senhor tem nos comissionado a fazer. Então, eu gostaria de falar mais, eu gostaria de contar mais experiências, mas haverão outras oportunidades, né? E, e aí, vendo toda essa proposta, né, de um desafio de cuidar do corpo na caminhada diária, aliment, alimentar a alma, né, com a gratidão, o fortalecimento do espírito com a meditação da palavra, são pequenas ações que dão grandes resultados. Isso eu posso te garantir, são pequenas ações que vão gerar grandes resultados. E aí eu quero te convidar para a gente finalizar com uma oração. A aula foi boa? Todos compreenderam bem? Que ótimo. Então vamos orar? Altíssimo Deus e eterno Pai, te agradeço, Senhor, pela oportunidade de estar, Senhor, em tua presença, juntamente com todas as pessoas, todos os seus servos aqui, Senhor, nesse momento de crescimento, de compartilhamento, onde estamos tratando, Senhor, do corpo, da alma e do espírito, de uma vida integral para o ser humano integral, para o homem, para a mulher integral. Porque sabemos que a fé é prática e devemos colocar em prática. Que o Senhor dê força, entendimento, sabedoria, estratégia, capacidade, discernimento para cada um deles colocar em prática tudo aquilo que foi falado essa noite. Que o Senhor continue dando saúde, graça, continue, Senhor, trazendo à memória aquilo que dá esperança, porque ainda há esperança para aqueles que são chamados. Conforme a tua palavra diz, e todas as coisas cooperam para o bem daqueles que te amam e são chamados segundo o seu propósito. Assim te agradecemos, te louvamos e te bendizemos em nome de Jesus. Amém. Obrigado pela oportunidade e aguardo todos na próxima, se assim Deus permitir. Glória a Deus, meu amigo. Pastor, muito obrigado mesmo. Acredito que o conteúdo foi muito claro, né? Essa é a proposta, de maneira clara, tratar sobre esse assunto que é tão imperceptível, né? O seu próprio testemunho de vida é a prova que a prática de uma vida integral pode mudar tanto exterior, de maneira exterior, quanto de maneira interior, né? E isso reflete em toda a sociedade que nós vivemos, né? O senhor falou sobre família, sobre amigos, vizinhos, né? E nós somos discípulos de Jesus e precisamos dar exemplo a isso. Então, quero te agradecer, pastor Luciano, muito obrigado pela generosidade em compartilhar a sua vida com a gente. Que Deus continue te abençoando sua casa, sua família, seu trabalho, e que você Amém. continue sendo esse grande homem de Deus, tornando vivo mesmo essa mensagem de ser cristão é uma maneira integral e prática. Muito Amém. obrigado, meu amigo.
Eu que agradeço. Espero ouvir testemunhos daqui a alguns meses. Amém. Amém. Eu já vou movimentar lá no grupo esse desafio para a galera. Amém. Tamo junto, Obrigado, queridos. Deus pastor. abençoe. Gente, antes da gente desligar aqui, eu queria agradecer a todos vocês que participaram da nossa aula. Muito obrigado. Né? Eu vou mandar um resuminho da nossa aula aqui no nosso grupo, tá bom? Agradecer a todos que estão participando, aos meus amigos, a galera que me conhece, a galera que apareceu por causa do Instagram, ou apareceu por causa de outros amigos, mas essa é a ideia, né? Hoje nós tratamos sobre o assunto do corpo e como ele serve para ser instrumento para a missão. Tem uma frase que eu tenho carregado comigo há uns bons meses. Deus me deu um cavalo e uma mensagem. E eu matei o cavalo e agora já não posso mais entregar a mensagem. Essa frase foi dita por um grande missionário que, depois de pouco tempo no campo, ele foi acometido por uma doença em seu corpo e ele entendeu em Deus que a culpa disso era ele mesmo. E Deus tinha dado a ele, né, uma mensagem poderosa. Ele seria um grande avivalista naquele país, mas por conta desse falso entendimento, dessa falta de entendimento, ele matou o próprio instrumento de anunciar essa mensagem. Então, que a mensagem de hoje seja essa mesmo, o convite de Deus para uma vida íntegra, né? A vida cristã é integral e prática, né? E precisamos viver uma vida de propósito. Então, que assim como Paulo diz, né? Quer comais, quer bebais, façais tudo para a glória de Deus. Então, tenha uma ótima semana, que Cristo Jesus continue te abençoando, tá? Nos vemos daqui a alguns dias e se tiver alguma pergunta, manda no privado ou até mesmo lá no grupo, tá bom? Deus abençoe. Até a próxima.